Boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria poder estar nessa casa, onde me sinto sempre tão bem acolhida, né? Com as energias benfazejas que essa casa nos proporciona. Nós vamos conversar hoje do livro O Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo. Ele tem como autor Alírio de Cerqueira Filho. É um livro bem interessante porque ele nos traz muitas explicações sobre o que Paulo de Tarso deixou para nós, né? Dos seus exemplos, dos seus esforços e da maneira como ele via o Cristo. E então, nós temos na página 204 um subtítulo que diz: o resultado da fidelidade a Jesus. Por si só, esse título, essas palavras, já nos fazem meditar, né? Porque não dá apenas para pensar na palavra, mas ela exige a meditação, que é silenciar-nos para então podermos pensar sobre o que e qual o significado de sermos fiéis a Jesus. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 18, sobre a destinação, versículos 16 a 18, e no capítulo 5, versículos 10 e 17, o apóstolo informa sobre a destinação daqueles que forem fiéis, buscando a autotransformação por meio dos ensinos de Jesus. Desculpem eu estar um pouco emocionada. Eu passei final de semana com a minha mãe, cuidando dela, então hoje eu estou um pouco assim, mais debilitada talvez energeticamente, mas estou muito bem para estar aqui com vocês e porque vocês me fazem muito bem. E então, Paulo nos fala sobre aqueles que se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. É claro que esse livro nos traz assim muitas e muitas mensagens, mas como eu disse, e como Paulo nos diz sobre a questão de sermos
transformados ao aceitar, ao desejar seguir o Mestre. Porque é o primeiro passo. É a primeira oração, é a primeira atitude, é o desejo, a vontade de seguir o Mestre. Dali para diante, nós começamos então a compreender mais profundamente o bem e o mal. E passamos a também ver com mais clareza que tudo o que plantamos iremos colher. Como ele diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É claro que Paulo aqui não fala na questão de o que fizemos unicamente com o nosso corpo, porque sabemos também que ele é um templo divino que acolhe o nosso espírito, que é criação divina, e por isso nós devemos preservá-lo da melhor maneira possível. Mas, principalmente pela maneira como agimos e como pensamos. E nesse pensamento nós devemos, ter a certeza de que esse tribunal em Cristo, estar frente a ele, não é o tribunal dos homens, como o tribunal dos homens, Cristo não ficará atrás de uma mesa e dizendo e escutando a sua colocação e dizendo: você foi condenado, você foi absolvido, ou isso foi o mal que você fez, aquilo foi o bem que você fez. Mas como ele fala então que a gente tem que passar ante o tribunal de Cristo? Porque Cristo também está em nós. E esse tribunal significa a semente divina de Deus em nós, que nos faz saber, perceber, ampliar cada vez mais o nosso conhecimento sobre o bem, sobre o mal. A satisfação que sentimos e que recebemos positivamente dos atos benéficos que praticamos são a declaração assinada do Cristo que estamos fazendo certo. Porém, a dor de cabeça, a dificuldade, a consciência pesada, como nós costumamos falar, são exatamente a sentença que Jesus pode nos dar, mostrando que fizemos o errado. Porque Cristo não virá a nós como um juiz, porque nem o nosso Pai se faz juiz para com cada um de nós. Mas Ele nos deu a possibilidade clara de percebermos se estamos no caminho do bem ou não. E se acaso nos enganamos,
por, quem sabe, acreditarmos em falsos profetas, ele diz para nós: tudo bem, tudo a seu tempo, porque Deus usa o tempo. E foi assim que o Cristo nos ensinou. Quando apenas ele dizia: eu não te curei, tu te curaste. Vai, não peques mais. É uma sugestão. Ele não impõe. Agora, cada um colherá aquilo que plantou. É fundamental, portanto, convertermos-nos verdadeiramente ao Senhor, com fidelidade aos seus ensinos, estruturando-os, estudando-os, amando-os, para poder praticá-los, vivenciando as coisas do Espírito imortal que todos somos, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Porque quando nós estamos sofrendo, seja a dor que for, porque para cada um a sua dor é única. Mas quando nós acreditamos que não estamos sozinhos, que temos um Cristo que nos ensinou o caminho da felicidade tão procurada, o reino de Deus, as suas muitas moradas que nos acolhem, nós passamos pelo sofrimento, mas com tranquilidade, com paz, sabendo que as dificuldades vêm para nos mostrar o quanto fortes somos quando tiramos o véu da ignorância e passamos a andar de mãos dadas com os ensinamentos do Mestre, através das leis do nosso Criador, que como criaturas as temos imprimidas em nós mesmos. Mas, sem acreditar, sem estudar, sem entender, nós acabamos por esquecendo e nos atropelando em querer passar por tudo de qualquer jeito. Aqueles que se colocam fiéis a esse Deus encontram a glória do Senhor. Não é a paz no sentido de não termos mais as nossas próprias guerras a lutar, os nossos próprios desafios a vencer, mas a glória daquele que se sente plenamente armado pelo amor do Criador e pelo apoio incondicional do nosso Mestre Jesus. E aí, claro, com toda a sua falange, com os nossos benfeitores, eu costumo dizer, os anjos guardiões que, coitados, trabalham. Como trabalham? Porque a gente dá trabalho para eles. Não é fácil essa vida, né? Mas tendo a certeza dessa proteção, é como se nós realmente nos sentíssemos
protegidos. Há um campo energético de segurança que mesmo a dor que dói o corpo não atinge nossa alma. Por isso, a glória do Senhor. Somente com um bom uso do livre-arbítrio estaremos em sintonia com o Espírito do Senhor, gozando de fato da liberdade, agindo no mal, ao contrário, nos escravizamos ao sofrimento, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. Agora, Paulo é bondoso, porque ao mesmo tempo que ele nos diz que devemos seguir, que precisamos agir no bem, ele também entende e entendeu para consigo mesmo as suas próprias limitações, quando nos disse: o bem que eu quero ainda não faço, e o mal que eu não quero eu ainda faço. Por quê? Porque somos crianças nesse aprendizado. Nós iremos chegar a um nível de Paulo e de tantos outros. E mesmo Paulo, no seu alto nível de entrega, ainda se achava deficiente. Então, não falo isso para que desanimemos. Muito pelo contrário. Para que tenhamos tolerância, paciência conosco. Porque é entendendo as minhas limitações, aceitando que eu ainda não tenho capacidade de estar no mestrado, que eu me ressignifico no ensino médio. Ou, enfim, nas outras categorias de aprendizado. Não podemos nos cobrar aquilo que ainda não aprendemos. Não por propriamente má vontade, mas por ainda não termos alcançado o estado necessário e o estágio necessário para termos capacidades que ainda não nos pertencem. É você querer que uma criança que está aprendendo a somar e dividir se torne, do dia para a noite, um engenheiro civil e faça equações que não é da sua capacidade poder resolvê-las. Então, para cada um de nós, para cada estágio que vivamos, teremos sempre as dificuldades, mas tendo a certeza dessa fé, desse Consolador bendito, que através de Kardec nos foi entregue, nós nos consolamos das nossas limitações e aprendemos como poder passar de ano ou de semestre, enfim. Podemos aprender como tirar notas melhores, mesmo que venhamos a ficar em recuperação. Porque o ruim da recuperação é, às vezes, acharmos que estamos perdendo tempo. Mas o bom da recuperação é que repetir aquilo que já devíamos saber faz com que agarremos, fixemos com mais nitidez aquilo que nos é ensinado.
A vida em Jesus é assim. A gente dá 2, 3 passos à frente e acha que está pronto para fazer o Enem. Aí a gente percebe que não. Que nem chegou perto da nota. Aí a gente dá 1, 2 passos para trás e pensa: calma, tudo a seu tempo. Humildade também é necessária para saber sempre recomeçar, para fazer um novo começo muito melhor. O tribunal a que se refere o apóstolo Paulo é o tribunal do Cristo interno, ou seja, a nossa própria consciência. Trazendo incitas as leis divinas, não pode ser enganado, embora as tentativas de muita gente, dentre as quais muitos espíritas, que conhecem a verdade cristã, mas permanecem vivenciando o velho homem, sem fazer esforços reais para domarem as suas más inclinações. Por que vir aqui ler parte de um livro, conversar sobre o que é bonito, o que é certo, o que é coerente fazer? Para quem já nasce faladeira, é fácil. Quem está aqui nem sempre está em primeiro lugar nessa fila. Muito pelo contrário. Muitos de nós falam e dizem: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Porém, nós espíritas que procuramos vivenciar o Evangelho, através do Evangelho redivivo, que vem para nos esclarecer ponto a ponto, vem colocar luz no caminho que Jesus deixou. Sabe aquelas estradas quando colocam aqueles tartaruga, né? Que falam? Tem aquele reflexo, né? Que bate o farol, a gente vê quando é uma estrada boa, né? Como as nossas, a maioria aqui do Brasil, assim. Tô brincando, né? Mas quando a gente pega uma estrada bem sinalizada, a gente olha o caminho, é fácil, mesmo na escuridão da noite. Só que às vezes a gente resolve sair à noite em estradas tortuosas. E aí a gente depois reclama que o pneu do carro furou porque caiu num buraco. Mas quem escolheu passar pela estrada escura? Foi o carro? Por isso, quanto mais cedo tirarmos o véu do auto-engano, sendo fiéis aos ensinos de Jesus, melhor para nós, pois nos pouparemos de muitos sofrimentos no dia em que estivermos diante do tribunal da consciência. Porque nós vivemos do vício de aguardar que os outros nos ensinem, que os outros nos dirijam. E sabe por quê? Porque depender dos outros
torna a nossa vida aparentemente muito mais fácil. Porque se o caminho estiver errado, não fui eu que escolhi, foi o outro. Se eu fiz escolhas erradas, foi o outro que me ajudou, que me levou ao caminho. Quando, na verdade, as certezas se encontram em nós mesmos, quando paramos para nos ouvir. A certeza de qual estrada devemos escolher, ela está impressa em nossa consciência. Basta, como falei no início, meditarmos. Porque eu falo a palavra meditação, não estou trazendo a vocês aquelas técnicas. Eu não faço meditação em cima de técnicas, mas quando eu falo da palavra meditação, eu trago para mim um momento de mim para comigo mesmo. Um momento em que eu silencio os meus pensamentos. Um momento em que eu procuro em mim o que eu tenho de melhor e o que pode me responder os questionamentos que só eu posso mostrar a mim mesma a resposta. Assim, eu assumo a dianteira do meu caminho. Se me seguirem, cada um tem a responsabilidade da sua escolha. Se eu cair da ponte, os que caírem atrás de mim não são por minha culpa. Porque eu não olhei para trás, eu fui. E os que vieram porque queriam ter alguém a seguir. Ah, é mais fácil? Sim, é. Mas tenhamos olhos abertos para sabermos se precisamos e se devemos seguir a alguém, senão ao Mestre Jesus. A doutrina dos Espíritos, aos ensinamentos que vieram dos perfeitos. Porque nós, aqui, ainda não alcançamos esse grau de perfectibilidade. Então, não posso dizer, me sigam. Sigam as palavras, os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou, porque eu posso errar. Eu posso estar num dia em que eu não tenha parado para me ouvir. Eu posso tropeçar por ter optado em deixar o óculos, tirar as lentes e cair. Porque eu posso ficar cega também. E terei que me reinventar, como cada um de nós. É como dizem, eu passarei, o outro passarinho, mas as palavras de Jesus sempre ficarão. Agradeço a todos vocês pela oportunidade, pelas energias, pela bênção de estarmos juntos, aprendendo, especificamente nessa noite, com o nosso querido Paulo de Tarso. Gratidão.